Olá, mulheres! Shalom! Sejam bem-vindas de volta aqui à nossa conversa. Vamos continuar conversando sobre saúde e liberdade, saúde, emagrecimento sustentável, hábitos, mudança de mentalidade para uma saúde plena. A nossa busca aqui é reestruturar a vida, reestruturar hábitos para que, como consequência, nós tenhamos esse emagrecimento e ele seja sustentável, que eu não fique naquele engorda e emagrece, Então, o foco não é o emagrecimento, ele é sim o resultado. E hoje eu quero falar aqui com vocês sobre um assunto que é bem atual, bem falado, muitas controvérsias, muitas opiniões, mas enfim, é um assunto que eu considero bastante importante no que se refere à saúde e emagrecimento também. Então, hoje nós vamos conversar sobre jejum, como fazer, por que fazer, se é perigoso, se tem risco, quais os riscos, Então, como eu posso estar estruturando uma rotina de jejuns na minha vida, o que vale como jejum na questão espiritual, e fazendo esse mix, não abordando unicamente a questão espiritual, mas também fazendo essa conexão, porque a gente acaba colhendo os frutos, mesmo que a gente faça a nossa entrega, porque o jejum espiritual ele vai nos levar para esse campo de conexão, de enfraquecer a nossa matéria e para fortalecer o nosso lado espiritual, a nossa conexão com Deus, mas independente disso, o resultado da abstenção do alimento, ele vai trazer consequências para o meu corpo físico, para a matéria. Então, é importante a gente ter essa clareza, de que a gente pode unir as duas coisas, Por isso que eu sempre vejo assim como o nosso Deus é maravilhoso, Ele nos deixa dicas, nos dá instruções de hábitos que vão nos aproximar dele, e aí, como bônus, ele vai estar nos beneficiando. Primeiro eu quero falar sobre 3 livros que eu recomendo, que foram leituras recentes, assim, que tratam desse assunto que é o jejum, Primeiro, esse que é mais focado na parte espiritual, que é a celebração da disciplina. O jejum é uma das disciplinas espirituais, uma das 13 disciplinas espirituais, faz parte das disciplinas interiores. Deixa eu ver se é isso mesmo, mas eu creio que sim. Disciplinas interiores, meditação, oração, jejum e estudo. Então, esse livro é maravilhoso para ler e tê-lo como um livro de cabeceira, para o pessoal, para os cristãos, para as mulheres cristãs. É uma super dica que eu recebi e, olha, super aprovei. E hoje ele faz parte de um dos meus livros de cabeceira. Falou? Esse do Luciano Subirá, que ele, acho que é o último dele, que é A Cultura do Jejum. Fica virado no vídeo, mas tudo bem. A Cultura do Jejum, do Luciano Subirá. E quando eu comprei ele, ganhei esse maravilhoso. Uma leitura super rápida, muito poderosa, sobre o poder secreto da oração e do jejum. Então, e esse aqui que é muito, muito bom, e eu acompanho muito essa evolução do Luciano na questão do jejum, como ele mudou, a parte, quem é cristão que conhece o pastor Luciano Subirá, visível, eu acho que ele perdeu aí uns 30 quilos, eu não sei, mas assim, quem olha as ministrações dele de uns 2 anos atrás e olha uma atual, é nítido, assim, ele perdeu muito peso. E aí, aqui nesse livro, ele conta essa estruturação, ele fala, claro, da questão espiritual, é mais forte, mas ele fala, aqui tem até um capítulo que é o médico que acompanhou ele, que acompanhou essa evolução e que fez estudos em cima dessa evolução e dos resultados do corpo dele após jejuns mais prolongados. Esse médico que o acompanhou, que tem um capítulo aqui no livro que fala sobre jejum,
é o Dr. Aldrin Marshall, é um médico ortomolecular e nutrólogo. Então, ele tem também uma entrevista que o Luciano faz com ele, muito legal, vale a pena assistir no YouTube, no canal do Luciano Subirá. E, enfim, muito boa mesmo, eu super indico. Uma curiosidade que ele fala, assim, né, porque falando com o público cristão, e a gente às vezes entende que é uma prática comum de todo cristão jejuar, né? E ele fez uma enquete no canal dele, não sei se no Instagram e tal, e ele perguntou sobre jejum, qual os hábitos, quem jejuava, quem tinha hábito de jejuar, enfim. De quem respondeu ali, mais de 60% que ele tem um público prioritariamente, né, maioritariamente cristão, né, nunca tinha jejuado mais de 24 horas, nenhuma vez. Então ele ficou super surpreso e acho que ainda reforçou essa busca para nós resgatarmos essa cultura do jejum, que é o título do livro dele, né? Então, assim, o que é o jejum? A palavra jejum significa privação parcial ou total de alimentos. Então, eu vejo que muitas pessoas têm o hábito de fazer jejum de rede social, jejum de, de filme, de sei lá, outra coisa assim. Ok, tudo bem, pode fazer, né? Se for algo que está te escravizando ou que você está tomando muito teu tempo, acho que é válido, mas não entra nessa questão. Falando espiritualmente, né? Ele não é considerado um jejum. Biblicamente falando, né? O que a Bíblia fala sobre jejum é jejum de alimentos, né? E também ele fala nessa entrevista, eu acho que numa outra administração, que tem pessoas que hoje eu tô fazendo jejum de Coca-Cola, por favor, né, isso aí tem a libertação, como ele disse, a Coca-Cola pode ficar fora para sempre do seu cardápio, dos seus hábitos, né, porque ou coisinha venenosa que não serve para nada, né, mas enfim, voltando aqui para o jejum. Então, jejum é a abstenção ou a privação de alimentos por um período superior a 12 horas. 12 horas sem se alimentar. Outra questão que é muito falada, ou pouco falada, é a questão da questão espiritual, se o jejum precisa ser secreto. Na verdade, não. Por quê? Porque senão a gente não saberia, né? Jesus jejuou, né? Nós temos vários relatos bíblicos sobre os jejuns. Então, assim, o que a Bíblia aponta é tu não ficar se gloriando, se mostrando que eu tô jejuando, olha como eu sou espiritual, maravilhosa, né? Então, assim, nessa questão, nesse sentido de não estar querendo se mostrar que está em jejum e tal. Eu acredito que essa é a posição do secreto, né? De não precisa ser secreto, até porque a gente precisa, se a gente quer resgatar essa cultura, a gente precisa estar falando sobre jejum, né? Sobre essa prática. E aí, jejuar faz mal? Tem muita gente que tem medo de jejuar, porque algumas vezes começou e teve alguma sensação, dor de cabeça, ou alguma manifestação incômoda e acabou fraqueza e tal, e não conseguiu continuar por conta desses sintomas e acaba que não insistiu, né? E não foi buscar o porquê, né? Então, assim, jejuar faz mal? Mito, não faz mal. Claro que a gente tem que tratar individualmente, porque vamos ter pessoas aí que tomam medicações, então elas precisam ter um acompanhamento, né? Óbvio também que eu não vou sair jejuando 24 horas de início, eu preciso estar adaptando o meu corpo, posso começar pulando uma refeição, né? Adaptando conforme começar a acostumar o meu corpo a ficar com períodos mais prolongados sem alimento, dar um descanso pro meu corpo. Então, assim,
jejuar não faz mal, eu preciso apenas entender meu corpo, ter um acompanhamento se eu tenho algum problema de saúde, né? Eu preciso falar com o meu médico, falar com algum profissional da saúde que me acompanha para poder estar me orientando, mas no geral, para uma população saudável, que, né, não vai ter, não, faz mal. Não, isso aí é mito. Jesus jejuou e ele não nos mandaria jejuar, mandaria ou nos deixaria claro que ele espera que nós jejuemos se isso fosse nos causar algum tipo de dano. Então, existe uma linha aí que fala de profissionais que falam que nós temos que nos alimentar a cada 3 horas. Isso já está ultrapassado, vamos dizer assim, não tem nenhum tipo de fundamento ou base científica que o nosso corpo precisa estar recebendo alimento a cada 3 horas. Eu tenho lido bastante sobre isso e estudado também, e muitos profissionais já falam que a gente precisa ter pelo menos 5 horas de intervalo entre uma refeição e outra. A gente precisa dar descanso para o nosso corpo, porque enquanto ele está ali focando as suas energias, o sangue está na digestão, a gente está deixando de fazer outras, o nosso corpo está priorizando a digestão e deixa de fazer outras atividades que poderiam estar sendo benéficas para a nossa saúde, entende? Outra, a gente está vendo muito mais pessoas morrerem por excesso de alimentação, excesso de comida, do que por falta de alimento. Deixa eu falar aqui uma frase aqui de Hipócrates, um pensamento aqui, que eu achei bem importante, que é o Hipócrates, o pai da medicina. Há mais de 2000 anos ele falou: o homem carrega dentro de si o seu médico interior. Deve apenas saber como ajudá-lo. Se o corpo não estiver purificado, quanto mais alimentá-lo, mais o prejudicarei. Então, assim, a gente precisa cuidar da saúde do corpo e dar descansos periódicos para o nosso corpo. Então, assim, todos os povos praticavam e praticam jejuns periódicos. A partir ali do século XIX, depois das guerras, é que houve essa divisão na medicina, aí, nessas vertentes da medicina alopática convencional e a medicina dos tratamentos naturais, essa divergência de opiniões com relação à alimentação. Outra curiosidade aqui para a gente pensar, pelo menos pensar, é assim: quando a gente fica doente, qual é a primeira coisa que a gente perde? O apetite. Por que será, né? Então, o nosso corpo ele é muito bem feito, muito bem programado. Nosso Criador, nosso Deus é muito maravilhoso e ele fez tudo muito, muito perfeito. Então, assim, se o nosso corpo para de sentir fome, a gente fica... Por quê? Porque o foco do nosso corpo vai ser restaurar a saúde, atacar o que está nos adoecendo. Então, a busca da cura, ele vai precisar... Então, ele vai abrir mão da fome, para ele poder estar trabalhando para nos levar de volta para um estado de saúde. O jejum, ele vai proporcionar a limpeza do nosso intestino, vai destoxificar os jejuns mais prolongados, né? E ali no intestino é que estão cerca de 60% a 70% das nossas células de defesa. Então, olha só o bem que o jejum faz para o nosso corpo em se tratando de sistema imunológico. Então, assim, mais um ponto que nos mostra que o jejum não faz mal. O jejum é importante para a nossa saúde. Outra informação importante é a questão assim, uma pessoa, ela tem condição, uma pessoa de 70 quilos, ela tem condição, ela tem armazenamento de gordura suficiente para passar 40 a 50 dias em jejum, sem alimentos, ok? Então, assim, uma pessoa que está com sobrepeso, imagina quanto mais ela não pode ficar sem alimento, né? Aí, claro, mas eu tenho isso, senti isso, eu não consigo, fico fraca, Então, são períodos, eu preciso estruturar isso aos poucos,
eu preciso, os nossos corpos hoje, por conta da nossa alimentação, da nossa água, da poluição, nós estamos muito intoxicados, então quando a gente para de se alimentar, essas toxinas elas vão se movimentar e aí vai dar reações, pode dar coceira na pele, que são as toxinas saindo, pode dar dor de cabeça. Então é preciso sim avaliar caso a caso e fazer uma coisa com sabedoria e progressiva, não sair querendo fazer um jejum de 3 dias de primeira, né? A gente precisa ir avançando e em busca de saúde, porque o jejum ele vai nos dar uma condição importante em se tratando de emagrecimento também. Por quê? Quando a gente priva o nosso corpo de carboidratos, né? Vamos falar aí dos carboidratos, que são a nossa fonte primária de energia, que é a glicose, né? Que é utilizado para nos dar energia. A gente vai, a partir ali do segundo, terceiro dia, a gente vai entrar em cetose, que é o quê? Essa mudança, ao invés de buscar, não vai mais ter carboidrato, né? Então, o primeiro vai ser o carboidrato que está livre, né? A glicose está livre. Depois, o glicogênio, que está armazenado no fígado, em alguns casos nos músculos. E a partir de não tem mais onde buscar a glicose, o corpo vai usar a gordura. Vai entrar em cetose, né? Então, vai buscar a fonte para gerar energia, para a gente continuar a vida, a partir das gorduras. Então aí a gente começa a entrar no processo de emagrecimento. E a minha experiência pessoal, eu já fiz, no máximo já fiz uns 3 ou 4 jejuns. É importante falar também sobre essa questão, como que eu me senti. Eu fiz acho que uns 3 jejuns de 3 dias. Eu ainda usei água de coco. E eu fiz 2 jejuns de 7 dias, também usando água, café, chá e água de coco. Que hoje, o próximo que eu vou fazer, eu vou eliminar por causa do açúcar, né, da frutose, do coco, da água de coco. Então, eu vou mudar. Mas, enfim, o que eu posso relatar, assim, de 7 dias, que foi mais desafiador, né, que eu senti o quê? Até o terceiro dia, bem difícil mesmo, assim, eu sentia falta do alimento, assim, eu queria comer, sentia desejo de me alimentar, mas a partir do terceiro dia, que é onde há essa mudança aí, né, que a gente muda o metabolismo, começou a ficar muito tranquilo. A gente pensa que não, né, que vai ficar difícil, que vou morrer, não sei o que, não, eu comecei a ficar mais tranquila com relação a isso. A gente vai ficando mais ligada, vamos dizer assim, parece que tá mais esperta, mais desperta, vamos dizer assim. Então, a partir do terceiro dia fica mais, eu acho que a gente fica mais sensível, e também, e quando vai chegando perto lá do 7º dia, né, que claro que tem a questão emocional, psicológica, que tu já tá lá programada para voltar a comer depois do 7º dia ali, então tu começa... eu fui ficando muito tranquila e dá até vontade de continuar o jejum, porque parece que tu não precisa mais disso. Eu imagino só então fazer aí 21 dias e 40, né? Deve ser assim, de outro mundo. A importância das leituras, né? Porque eu me encorajei a fazer um jejum mais prolongado, porque antes eu fazia só de um dia, assim, 24 horas. E aí, lendo esse livro e esse aqui do Poder Secreto da Oração de Jejum, eu me motivei muito. Eu vou recomeçar essas leituras, porque aí a gente se encoraja, a gente entendendo o processo, a gente entendendo também como que funciona o mundo espiritual, a gente fica muito mais empolgado para crescer nessa prática. Até eu estava comentando ontem que eu tô muito tempo sem fazer, só fazendo de 24 horas de novo, porque aí a gente vai deixando, vai entrando na rotina e não prioriza. Então agora eu já tô me programando para entrar agora, como já faz um tempo que eu fiz, que foi ano passado, que eu fiz 2 assim bem próximos de 7 dias, não dá para começar direto com 7 dias, então eu vou fazer, tô
pensando aí, orando, pedindo a direção de Deus para entrar de novo num de 3 dias, para depois começar a evoluir nisso aí. Então, continuando sobre a minha experiência, eu recomendo, né, se tu tens saúde, tá bem, não usa medicação, é bem tranquilo começar. E ele relata, acho que foi nessa entrevista que eu assisti ele com o médico também, que ele fala assim, que ele conversou com uma pessoa que dizia assim, mas eu tomo remédio de manhã e eu tenho que comer alguma coisa, não posso tomar medicação em jejum. Aí a sugestão dele foi assim, então te alimenta, toma o teu remédio de manhã e faz, não existe nada pré-determinado que tem que começar tal hora, você pode fazer do teu jeito, né? Não existe regras pré-definidas, né? Então assim, ele orientou, toma a medicação, come e depois faz até o outro dia na hora da medicação de novo, se for um caso de uma medicação só, de um horário único, né? Mas enfim, dá pra gente customizar e fazer dentro da nossa condição, né? Ou começar fazendo à noite, né? Tipo, vou jantar mais cedo, 6 horas da tarde, vou até meio-dia do dia seguinte, ou vou até o café da manhã para iniciar, né? Para não ficar muito distante, vai das 6 às 9, né? Porque nesse período a gente vai estar dormindo uma maior parte do tempo, então, aí acordar e ficar mais um tempo, tem pessoas que não têm necessidade de se alimentar assim que acorda, nem conseguem, depende muito da fisiologia, muito da pessoa, né? Então assim, a minha experiência pessoal é muito boa, eu indico, recomendo, sim, se você quer crescer espiritualmente, buscar mais essa aproximação de Deus, da parte espiritual, ficar mais sensível ao espírito, é super indicado. E aí, também se for com relação a emagrecimento, exclusivamente sobre emagrecimento, sem dúvida nenhuma é uma prática que a gente precisa entender, buscar conhecer e também praticar, porque não adianta eu saber tudo na teoria e nunca fazer nada, né? Então eu preciso experienciando, começar de acordo com as minhas limitações, com a minha condição fisiológica e avançando. Então, a curiosidade é um recorde de um escocês na década de 70. Ele jejuou 382 dias. Na verdade, ele tinha mais de 300 quilos. E aí ele foi acompanhado, né, uma junta médica, foi acompanhando, porque ele já estava numa situação bem complicada, bem comprometedora, né? E eles entenderam que era uma alternativa até para salvar o cara, né? Então, assim, só para compartilhar que eu também vi nesse vídeo com o médico, acho que foi o médico mesmo que comentou que esse cara saiu no Guinness Book, né, dos recordes. Então, reforçando que o jejum é muito bom para a nossa saúde e, consequentemente, ele vai nos levar a um emagrecimento, porque também ele faz uma limpeza, né, a autofagia, que depois de um tempo o corpo começa a comer ele mesmo, né, a se limpar, é uma limpeza, né. Para evitar de passar mal, as dicas, né, até que eu já experienciei e ele também falou, que ele aprendeu, os primeiros ele sofreu muito com dores de cabeça e tal, eu também percebo que quando eu faço um jejum, tem dias que eu tenho dor de cabeça, tem dias que não, então a gente precisa entender, às vezes foi o que eu comi na última refeição, né, se o meu corpo está muito intoxicado, então o ideal, antes de começar, né, se for fazer um jejum mais prolongado, que a gente entende que não é para todo mundo os jejuns mais prolongados, mas é para muito mais gente que faz, vamos dizer assim, né? Vai da pessoa querer avançar, né? E se a pessoa está precisando perder alguns quilos, e assim, certamente ela vai ter ganho na saúde, certamente, porque o corpo vai
ele vai sair do estado de inflamação se tu começar a deixar ele descansando e se limpando. É uma limpeza, o corpo vai ter tempo, vai descansar e vai poder se restaurando aos poucos. Claro, lembrando sempre com sabedoria, com inteligência, buscando auxílio, buscando ajuda, estudando sobre o assunto e avançando aos poucos sobre detox, como é importante a gente limpar o corpo antes de iniciar um jejum. Aí tem várias estratégias, né? Entre elas, eu uso, o Luciano também usa para ele, o carvão vegetal ativado. Ele vai fazer uma limpeza. Pode usar clorela, cada pessoa pode usar a prata coloidal, também ajuda a limpar o corpo. Então, assim, busca ajuda para evitar esses transtornos de passar mal. E outra, assim, ó, se tiver dor de cabeça, vai nos primeiros dias, até o corpo fazer o detox, até ele se limpar, eliminar aquela toxina e ele vai passar. Então, quem já tem uma alimentação saudável, que não tem muita toxina, né, que procura ter uma água mais pura, alimentos orgânicos, já tem uma rotina saudável, provavelmente que não vai ter problema, né, com essas dores de cabeça ou outros sintomas que podem ocorrer de um corpo que está muito intoxicado, né? Então, uma estratégia também para desintoxicar os enemas. A gente fazer aquela limpeza no intestino também antes de entrar num jejum. Ter um hábito de fazer algumas vezes, né, periodicamente, a limpeza intestinal através de enema. Pode ser de café, de água, de camomila, de chá de camomila. Mas aí busca também orientação, como fazer, dá para fazer em casa, eu faço. Compra um kit enema, compra na internet, no YouTube tem um monte de gente ensinando, claro, né, procura uma fonte segura, não vai com qualquer um, mas é bem tranquilo, assim, é uma prática que sempre se usou, né, agora que está abandonada, como quase todas as práticas antigas que nós abandonamos, né? Mas enfim, esse é um outro assunto, né? Vamos lá, continuando sobre o jejum. Outra anotação aqui que eu fiz, que os povos russos são os que mais estudaram sobre jejum. Desde a década de 50 eles estudam, eles fazem jejuns terapêuticos de entre 30 e 50 dias. E não deitado, com caminhadas de 25 até 50 quilômetros por dia. Então, outro mito também é que muitas pessoas dizem, não vou conseguir, vou ter que ficar deitado, eu não vou ter energia. Não, conforme o tempo vai passando, você vai entendendo que você vai ter energia, vai ficar mais esperto, mais criativo, mas é prática, né? E para esses jejuns mais prolongados, o corpo ele vai, até bom não deixar ele parado, até bom ele, ali nesse livro ele fala também como que o corpo ele vai se adaptando e vai, até tu fazendo exercício, tu vai estar vai estar estimulando o teu corpo, não precisa ficar sem fazer nada. Claro que também não é para todo mundo, tem que ir entendendo e com acompanhamento. Os jejuns mais prolongados precisam de acompanhamento. A outra coisa que vai melhorar a qualidade do sangue, né? O sangue também que não vai para a digestão vai ficar livre, vai se auto-limpando, se auto-curando. Então, aqueles rolôs que chamam que são as hemácias grudadinhas umas nas outras, elas vão se soltando e o sangue vai ficando mais fluido e muito mais saudável. Outra coisa não, a mesma coisa. Então, vamos falar aqui quais são as exceções, pessoas que devem ter cuidados antes de jejuar, né? Pessoas que sofrem de doenças psiquiátricas, anorexia, bulimia, que já tem problema alimentar, né, de compulsão, então aí devem evitar, né, qualquer distúrbios, né, vamos ver aqui, qualquer distúrbio, pessoas que tomam medicamentos têm que ser acompanhadas, necessariamente grávidas,
há controvérsias para as grávidas. Pode fazer um jejum, pode testar, comer 8, ficar 16 em jejum, né? Então, tem que ter acompanhamento, claro. Tem a questão da diabetes gestacional, né? Que é a mulher que desenvolve diabetes durante a gestação. Aí, recomenda-se o jejum de carboidratos, né? Então, o jejum, ele é bom, sempre. Só que tem que adaptar individualmente. As lactantes, né, quem está amamentando, também não se recomenda jejuns prolongados. A outra coisa importante para se falar é a quebra do jejum. O que eu vou comer quando eu terminar o meu jejum? Como que eu vou entregar o meu jejum? Então, assim, isso é muito importante, tá? Muito importante mesmo. Não vou querer ficar ali 2, 3 dias sem comer e daí depois comer uma pizza, comer algo assim, um alimento totalmente. Tem que começar levinho, né? Começa com... aí, claro, vai depender do tanto que foi prolongado, né? Até 3 dias eu acho que é tranquilo, assim, não tem muito... Eu, quando eu fiz de 3 dias, eu não fiz muita crítica, mas claro, eu já não vou comer alguma coisa que não seja saudável, vou fazer uma coisa o mais saudável possível, né? Nada de produtos industrializados ou pizzas, ou calabresa, essas coisas assim, né? Tem que ter sabedoria nisso, mas não adianta fazer e depois estragar tudo no fim. Então, tenha sabedoria na quebra de jejum. Busque orientação também. Estudos mostram que perda de peso, como que os estudos relatam que, em média, 6 quilos em 10 dias. E dentro dessa perda, 40% gordura. Então, assim, é muito relevante essa informação. Porque muitas pessoas acham que pode perder massa muscular e tal, tem medo, né? Então, não foi perdido, as proteínas que foram perdidas também foi dos órgãos internos, não dos músculos. Então, assim, isso também é importante, que dentro de 6 quilos, 40% de gordura. Então, interessante. Outra pesquisa aqui, a revista Science, em 2009, publicou um artigo com macacos rezos, e aí ele fez, deixou uns em jejum, né, e o outro normal. E depois, o resultado foi que os macacos do jejum estavam muito mais fortes e os outros muito mais envelhecidos. Então, jejum é bom para rejuvenescimento, vamos dizer assim, ou mantendo a juventude. Então, assim, até nessa questão estética, ele vai ser aconselhável. Beleza. Então, finalizando com a prática aperfeiçoa. Eu preciso começar, né? Vou começando aí com algumas horas, pulando uma refeição, vou adaptando, vou entendendo como é que meu corpo funciona, vou vendo quais são as respostas. E um jejum de 24 horas é tranquilo para quase todas as pessoas. Então, se desafie, avance, né? Quem tem problemas gástricos pode adaptar com sucos, né? Com caldos. Então, por isso que é importante, assim, vai fazendo, vai entendendo e vai avançando, né? E para finalizar, daí vamos finalizar com Hipócrates, também uma frase que é bem conhecida, que é que o seu alimento seja o seu remédio. Então, assim, como a gente não tem noção da importância daquilo que a gente coloca para dentro do nosso corpo, né? Pela nossa boca, né? Como a gente precisa dar atenção para isso. E também como é importante o não dar alimento, né, por um tempo, para dar um descanso para o nosso corpo. Então, finalizamos hoje sobre esse assunto do jejum, que é muito relevante, muito atual, um pouco controverso, mas é importante a gente falar, né, e esclarecer, e sempre incentivando a busca pelo conhecimento, né, buscando pessoas que já têm experiências, que já vêm vivendo as práticas, e principalmente o mais importante é eu buscar as minhas práticas pessoais, porque nada fala mais alto, assim, é eu viver aquilo, não é eu falar, não é eu ter o conhecimento, não é eu ter o conhecimento retórico, não é eu saber ter lido 30 livros sobre jejum, mas não ter jejuado nenhum dia. Então, assim,
A gente precisa colocar em prática aquilo que a gente vem aprendendo. Então é isso aí, fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Beijo!